A gente vai abrir espaço para mais uma entrevista relevante para o cenário da política nacional, para as eleições de outubro. Vamos conversar com a personagem relevante, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSD, para avaliar esse momento do partido com a chegada do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o processo do PSD para a escolha de um só nome para concorrer à presidência da República. Boa tarde, governador, bem-vindo. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Gustavo, e a todos que nos acompanham aqui. É um prazer poder conversar aqui com vocês na CNN. Governador, você ouviu que eu frisei? Um só. São 3 hoje presidenciáveis dentro do PSD. O Gilberto Kassab, que está por trás de todo esse movimento, presidente do PSD, deu uma entrevista hoje à Folha de São Paulo e disse que 2026 é bem diferente de 2022, quando ele tentou viabilizar pelo PSD também o ex-presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, a presidência da República. E depois o nome dele, acabou saindo dessa disputa, sempre resistiu também, diferentemente de vocês, governadores do PSD, a essa empreitada. Hoje, a avaliação do Kassab há 3 governadores super bem avaliados, com 8 anos de mandato, disputando essa vaga, e a definição vai sair em abril. Uma somatória que dá os 20% de intenções de voto hoje de Flávio Bolsonaro entre vocês 3. O que, na sua avaliação, te diferencia dos outros governadores? Quais são as suas vantagens nessa disputa interna, governador? E o que faz o senhor acreditar que dessa vez é para valer, o PSD vai ter candidato? Olha, Tainá, eu compreendo que muitas pessoas estejam olhando esse processo a partir da visão dos interesses dos políticos, na verdade, dos agentes políticos, dos governadores. Ora, se eu, que estava num outro partido, vim para o PSD no ano passado, e este meu partido anteriormente quase que me assegurava ser candidato, se o governador Caiado também tinha um outro partido político, está vindo para o PSD, por que todos vão para um mesmo partido onde tem outros nomes que podem se apresentar e que disputam? Porque não é sobre a nossa aspiração individualmente, é sobre o país, é sobre o Brasil. Então, de nada adianta simplesmente ser candidato a presidente. É sobre construir uma alternativa que, num cenário polarizado, difícil, que a gente reconhece, consiga se viabilizar para mostrar aos brasileiros que não vale mais a pena ficar simplesmente um adversário tentando destruir o outro, que a gente tem que buscar construir um Brasil diferente. Então, acho que, em primeiro lugar, aqui é ressaltar que há um espírito de nós os 3, semelhante, do Ratinho, meu, do Caiado, que desejamos, aspiramos, cada um de nós tem trajetória que comprova capacidade de gestão, capacidade política, governos, como foi mencionado, que tem boa avaliação dentro dos seus contextos locais, cada um podendo mostrar uma história de superação de desafios, como é o nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, que tinha um estado quebrado, não conseguia nem pagar salários, passamos, além da pandemia que todos passaram, por enchentes, por desastres, e conseguimos superar, e estamos aqui em um estado que tem avançado em diversas áreas. Então, a capacidade de gestão não se discute, a capacidade de política, de aglutinação, de forças, de liderança, também não se discute. Cada um já demonstrou que tem. É sobre entender, dentro da circunstância eleitoral que está se apresentando, qual é aquele que melhor vai conseguir representar os anseios da população brasileira e que vai melhor ter o perfil que vai buscar êxito nesse processo eleitoral. Porque tem muitos brasileiros que votaram no Lula sem estar satisfeitos com o seu voto em 2022, mas queriam muito tirar o Bolsonaro do poder. Tem muitos brasileiros que votaram no Bolsonaro também sem estar felizes com os seus votos, mas porque rejeitavam totalmente a ideia da volta do Lula. Mas, ou seja, tem muitos brasileiros que escolheram um dos 2 candidatos, dos 2 polos que protagonizam o processo eleitoral nesses últimos anos, sem efetivamente se sentirem representados. A gente tem que conversar com esses brasileiros. A gente tem que conversar com todos aqueles que, assim como eu, não se veem representados nessa polarização. Que no final do dia, se tiver que escolher entre um e outro, acabam escolhendo um ou outro, mas desejam algo de novo. Eu apresento, do meu lado, a independência que as minhas decisões no passado me dão.
eu não apoiei o Lula nem o Bolsonaro no processo eleitoral de 2022, paguei um preço por isso, né, de inclusive ter desafios no primeiro turno da eleição aqui no Rio Grande do Sul, porque os outros dois polos estavam representados com seus candidatos, foi mais desafiador para mim, mas foi o caminho que eu entendia importante, porque não me via representado em nenhum desses dois polos. E agora estou aqui me apresentando disponível para liderar esse projeto. No momento adequado, vamos identificar qual dos nossos nomes melhor vai poder buscar nesse processo eleitoral representar esses anseios da população brasileira. Governador, na entrevista que deu à Folha de São Paulo, o presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, disse que não fará ataques a Lula, que não é o propósito dessa candidatura do PSD. Em um ambiente tão polarizado, não fica difícil fazer oposição sem ataques? Olha, acho que tem que diferenciar, né? O que é o ataque pessoal, aquele que tenta destruir a imagem de alguém, que é o que a gente está vivenciando na política brasileira, né? Uma tentativa de destruição de reputações, do posicionamento firme, combativo no campo das ideias. E esse eu tenho toda a disposição de fazer, né? E acho que é bem diferente de atacar simplesmente. É muito importante que a gente possa pontuar, sim, as diferenças que nós temos com os dois polos. Eu não acho simplesmente que estar ao centro e buscar ser moderado, como eu busco ser, seja ausência de posição e nem seja falta de afirmação, né, e combatividade. Eu acho que nós temos que ser um terceiro polo, não é sobre simplesmente ficar no meio, contemporizando entre um e outro. É sobre ser um terceiro polo que polariza com os dois, né, mas uma polarização diferente, não simplesmente tentando dizer que nós somos do bem enquanto os outros são do mal. Não é uma luta do bem contra o mal, é uma disputa eleitoral em que tem que ser discutida quais foram os avanços que trouxeram esses dois polos quando tiveram a oportunidade de governar. Quais são as entregas, né? Quais são as oportunidades perdidas? Nós temos que debater o tema da segurança pública, por exemplo, e a incapacidade do governo do PT, do presidente Lula, de liderar um processo de transformação do Brasil em termos de segurança, de enfrentamento ao crime organizado, porque o PT não tem nenhum apetite por fazer um enfrentamento mais duro ao crime, como deve ser feito no Brasil. E os nossos estados têm exemplos positivos para mostrar, tanto em Goiás quanto no Paraná e como aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul nós reduzimos fortemente a criminalidade, vivemos os anos mais seguros já registrados na nossa história nesses últimos 3 anos, graças a um programa estruturado que eu lidero pessoalmente como governador para enfrentamento ao crime, ou de outro lado, né, trazer as questões de respeito às instituições, de equilíbrio institucional, fundamental para que o país possa avançar, que Bolsonaro não trouxe para o Brasil também. Então, eu tenho vontade de debater isso, de discutir isso também nas eleições. E sem precisar fazer ataques pessoais, preciso convencer de que alguém aqui é mal intencionado nesse processo. Quero discutir projeto, quero discutir programa, quero discutir o que se fez, mas principalmente qual é o plano de futuro que se tem para o Brasil, com altivez, com firmeza, com posição, com posicionamento num processo eleitoral, sem que isso signifique ataques gratuitos. Isabel Mega, nossa analista, fala direto dos estúdios de Brasília com o senhor. Isabel. Oi, governador. Boa tarde. Bem-vindo aqui novamente à CNN. O que vai dizer qual de vocês três será o escolhido? É pesquisa pura e simplesmente? Vai ter essa linha de pragmatismo dentro dessa análise que vocês pretendem fazer de forma consensual? E eu queria ouvir de vocês também o que vocês acham dessa ideia de terceira via, já que há uma tentativa de distinguir cenários lá de 2022. É uma expressão que vocês acham que se adequam ao que vocês estão tentando propor? Olha, não tem um critério objetivo, porque não é um processo matemático, né? Ele é a partir do nosso sentimento político, das nossas vivências, também a partir do que as pesquisas dizem, mas muito para além da pesquisa de intenção de votos, porque essa diz muito pouco. A pesquisa de intenção de votos, ela reflete aquilo que os brasileiros vivenciaram nas últimas eleições. Eu me lembro bem, quando eu fui candidato a prefeito lá em 2012, pegar o meu microcosmos lá, um ex-prefeito que era oposição ao governo que estava na época, estava lá na frente nas pesquisas. Se fosse olhar aquilo sozinho, dizia que ele estava eleito, né? Mas as pessoas não conheciam ainda que outros candidatos poderiam ter. Eu me apresentei começando com 9%, terminei eu com 40% na frente, aquele ex-prefeito caiu
lá para 27%. Então, quer dizer, a gente tem que entender que as pesquisas de intenção de votos nesse momento estão refletindo uma coisa, né, que há uma parcela grande da população que rejeita o governo do presidente Lula. O presidente Lula ainda tem capacidade de aglutinação, até porque ele é, no seu campo político à esquerda, uma única figura posicionada nesse momento, nesse processo eleitoral, então ele aglutina votos ali, não há nada que represente dentro do seu campo político eleitoral uma alternativa. E como há essa polarização, o eleitor é levado a pensar, olha, ou é um ou é outro, até que ele conheça as outras alternativas. E só vai conhecer as outras alternativas quando começar o debate eleitoral. Porque nesse momento, né, o cidadão, o trabalhador, enfim, está preocupado com o seu trabalho, com a sua família, tem que botar comida na mesa, tem que resolver problemas de casa, tem as questões do seu trabalho, enfim. Quem está discutindo política somos nós, políticos, analistas políticos, os economistas, por conta das expectativas de mercado aqui e ali, mas para o cidadão em geral, essa discussão vai vir um pouco mais tarde. E quando vier, conhecendo as candidaturas, vai entender quais são esses nomes e as oportunidades que tem de transformação de escolhas diferentes daquelas que foram feitas no passado. Então, vai ser muito mais olhar a pesquisa pelo que ela aponta de sentimento, né? E o sentimento que estão apontando as pesquisas agora é de rejeição ao governo, né? Mas também há muita rejeição àqueles que representam o antigo governo do presidente Bolsonaro. E isso revela uma oportunidade para uma candidatura alternativa. Dentro do PSD, o que vai se fazer é discussão, conversa entre as principais lideranças. O presidente Kassab foi muito hábil ao longo dos anos, aí, especialmente mais recentemente, para atrair muitos líderes com uma trajetória, com formação, com capacidade de leitura desse ambiente, que vão ajudar nesse processo de entendimento e de decisão. Não vai ser prévias, não vai ser por votação, não tem um elemento objetivo de uma pesquisa específica, vai ser por essa boa discussão interna e entendimento, porque, eu insisto, a minha vontade de ser presidente existe, tanto quanto é legítimo que tenha o Caiado, que tenha o Ratinho, como eu sempre digo, como qualquer jornalista no interior hoje do Brasil tem o sonho de chegar na CNN, ser âncora da CNN, ser um jornalista num dos principais veículos de comunicação. É uma aspiração legítima de cada um. Só que no caso da política, não é sobre atender simplesmente a minha aspiração de ser, é sobre o Brasil, é sobre o país. Então, tem reflexo na vida das outras pessoas, o que a gente for tomar de decisão. Então, eu não quero que a minha aspiração política se sobreponha à minha aspiração como brasileiro de que o Brasil possa ter, nessa eleição, finalmente, a redenção dessa polarização destrutiva que a gente está vivenciando. E eu acredito que é, sim, muito possível romper com essa polarização. Queria olhar um pouquinho para o Flávio Bolsonaro, né? O senhor está falando dos desafios, né, dessa composição inicial dentro do próprio PSD. O desafio hoje ainda é interno, né? Mas dada a escolha, quando for feito ali em abril, né, é preciso pensar também, sair um pouco só do eleitor de centro. Vocês têm essa vantagem com o eleitor de centro-direita, tido ali como moderado, e furar a bolha, tentar atrair também o eleitor bolsonarista. Como rivalizar com alguém que carrega o sobrenome de Jair Bolsonaro, governador. Nessa mesma entrevista do Kassab hoje, ele chama a atenção para que, num eventual segundo turno, o candidato do PSD apoiaria o Flávio Bolsonaro e vice-versa. Flávio Bolsonaro vocês poderiam fazer uma composição para que isso acontecesse. Flávio Bolsonaro, então, apoiaria também o candidato do PSD. Como é que seria isso diante de um primeiro turno em que o senhor mesmo diz que vai apresentar as diferenças que o senhor tem com o candidato do campo bolsonarista? Bom, vamos lá. Eu entendo que se faça todo um exercício de especulação, né, sobre o futuro, mas nesse momento que a gente está falando é sobre viabilizar um projeto alternativo para o país. Não faz sentido a gente ficar trabalhando sobre uma projeção de que pode ser que o segundo turno seja diferente. Senão vou ter que ficar discutindo aqui as inúmeras possibilidades de segundos turnos com os candidatos que vão se apresentar. Uma coisa é certa para mim, tanto Lula quanto o bolsonarismo, seja ele pelo Bolsonaro pai ou pelo Bolsonaro filho, não representam a minha forma de ver como deva ser gerido o governo, né, ou como a gente deve respeitar avanços civilizatórios, né, de respeito às pessoas, de respeito às minorias.
de humanidade. Então, tenho muitas diferenças com aqueles que protagonizam a polarização vigente aí, a que está posta hoje para o Brasil, e vou insistir e trabalhar vivamente para que a gente rompa com esse processo destrutivo da política brasileira. Respeito a aspiração de cada um, mas vamos lá, Lula vai para a 7ª eleição em 10 eleições. Vai disputar um 4º mandato. Não é, na minha visão, nem o melhor para a democracia brasileira, que fique tão dependente e refém de uma única pessoa dentro de um campo político. É muito importante que haja a capacidade de se arejar a política, abrir espaço para figuras novas, para novos nomes nos seus campos políticos. Eu, quando fui prefeito, tive a oportunidade de abrir o espaço para minha vice-prefeita, à época ser minha sucessora, nem concorri à reeleição, passei o bastão para ela, foi eleita com a maior votação da história e fiquei muito feliz por isso, por ajudar a formar uma nova liderança. É muito importante que se saiba fazer isso, né? De processo sucessório, de passar o bastão, de entender que é uma corrida de revezamento, a gente faz o melhor que pode para entregar com algum avanço e respeita a formação de novas lideranças para seguir isso. O presidente Lula parece não compreender isso, né? Ele não há nada que se gere dentro do seu campo político de novas lideranças capazes de sucedê-lo, porque ele também não colabora para isso. De outro lado do bolsonarismo, o pai escolhe o filho como candidato. Será que é isso exatamente que a gente deseja para o país? Né? Será que é uma política onde alguém outorga, né, uma posição pelo seu desejo, pela sua afinidade, pela sua relação consanguínea? Não é isso, né? É sobre o Brasil. Essas posições devem ser conquistadas a partir de uma jornada, de uma trajetória política, enfim. Mas o que nós queremos, né, mostrar para o país é que tem um caminho alternativo, que dá para olhar com a disposição de fazer um enfrentamento duro ao crime, como tem que ser feito, e com visão moderna de gestão, que reduz o tamanho da máquina pública, que reduz custos para não sobrecarregar a população com carga tributária elevada, mas que, de outro lado, tem um olhar inclusivo, né? Que trabalha as políticas sociais para proteger quem mais precisa, que respeita a diversidade, que é includente, não excludente. A gente quer mostrar esse Brasil que pode ser diferente. Então, não é uma tarefa simples, é claro, uma eleição polarizada, difícil, vai ser dura, claro que vai, mas nosso papel é ajudar a criar essas condições para o Brasil superar algo que está colocando brasileiros contra brasileiros. Governador, na disputa para a Prefeitura de Porto Alegre, o senhor apoiou a Juliana Brizola, do PDT. Hoje tem um cenário de uma negociação do PDT com o PT para o governo gaúcho, a possibilidade do PT abrir mão e apoiar a Juliana Brizola. Há a possibilidade do vice-governador Gabriel Souza desistir da candidatura para que haja uma frente ampla com a Juliana Brizola? Gustavo, não faz sentido. O Gabriel é um nome natural para a sucessão. Foi deputado estadual, presidente da Assembleia, vice-governador, lidera projetos estratégicos dentro do nosso governo, está preparado, né, para dar continuidade ao trabalho que nós temos feito aqui nos últimos anos, que recolocou o Estado em condições de fazer o pagamento em dia das suas contas, que aumentou a capacidade de investimentos no Estado do Rio Grande do Sul e dentro de todo o processo de reconstrução depois das enchentes que a gente tem liderado. O Gabriel é um nome com preparo, com capacidade para liderar esse processo, e a gente está conversando com todos os nossos aliados. O PDT tem sido um aliado importante dentro do nosso governo para tudo isso que a gente tem feito. Respeitamos muito a ex-deputada Juliana, tem toda a nossa consideração, mas não faz sentido que se estabeleça, na nossa visão, uma composição com aqueles que foram, ao longo desses últimos anos, justamente os algozes, os que hostilizaram, os que tentaram até inviabilizar as ações do governo que tem transformado aqui a realidade do nosso Estado. Então, o PT foi oposição dura ao nosso governo aqui no Estado do Rio Grande do Sul, e, portanto, se demonstra contra aquelas coisas que nós fizemos, né? Qualquer associação nesse sentido não faria sentido. A gente está trabalhando para que o PDT possa estar conosco aqui. Obrigada pela sua entrevista, governador Eduardo Leite, representante do Rio Grande do Sul. Um bom trabalho para o senhor. Até uma próxima. Muito obrigado, um bom trabalho a todos. Espaço sempre aberto, governador. Obrigado e bom trabalho.